Geralmente, quando se trata de terapia, as pessoas têm sempre uma dúvida: qual terapia é melhor para que eu possa fazer, o que é que vai dar certo comigo, o que não vai dar. Pois eu vou contar da minha experiência e também com essa experiência que eu passo para outras pessoas. Geralmente, quando as pessoas têm dúvidas sobre determinados problemas ou determinadas situações que podem ser agravadas se não for descobertas a tempo, uma forma de você descobrir determinadas coisas que pode funcionar ou não com você seria você experienciar um pouco. Tem diversas terapias para tudo. Eu vou dizer uma coisa para vocês que basicamente aconteceu comigo, tá? E até hoje eu faço. Por exemplo, a minha filha chegou com um quadro, desses quadros de moldura normal, né? Para que eu pintasse. Foi até um que ela ganhou na escola, ela não conseguiu pintar na escola e perguntou: pai, faz para mim. E eu fui ali tentando ensinar para ela algumas técnicas. Tia, faz isso, faz aquilo, puxa dali, puxa daqui. Enfim, eu vi que eu sou péssimo para ensinar uma pessoa a pintar. E pelo menos nesse momento eu achei que eu era. Então eu comecei a mostrar para minha filha como é que eu fazia a pintura. Porque eu não sou, como muitas pessoas acabam perguntando: você também é pintor, você também faz quadro e tal. Gente, tudo que é coisa voltada para terapias e voltada para arte, eu sempre gostei. Músicas, roteiros, cinemas, filmes, eu sempre gostei dessa parte cultural, dessa parte de se envolver com a arte de alguma maneira. E aproveitando o quadro estragado, basicamente estragado, que minha filha achava: pai, tá muito feio e tal. Aí eu falei: filha, mas calma, tem sempre um jeito, você sempre pode aproveitar uma arte e tal. Olha, tem tantas artes aí que eu nem sei se a gente pode configurar como arte. E ela ficava assim, tipo, chorando. Então eu trouxe ela e comecei a fazer uma pintura em cima da pintura dela, tentando mostrar que poderia, com uma visão um pouco diferenciada, mostrando que você mudando um pouco o foco da ideia, nem sempre aquilo que você pega um quadro em branco, você quer pintar uma determinada figura, ainda mais quando se trata de abstração. A abstração já está dizendo, a coisa é abstrata, não precisa ser cores específicas. O entendimento vai daquele que vai ver, aquela pessoa. Arte é assim, né, gente? Você sabe como é que é arte, né? Arte é uma banana na parede, é uma coisa assim. Então, tipo assim, vai saber lá o que é que as pessoas podem considerar como arte. Mas o importante mesmo é o prazer do feito, tá? Então eu mostrei para minha filha, né? Aquelas manchas tal que ela deixou ali no quadro poderiam ser modificadas. Você sabe que existe uma coisa chamada pareidolia, né? Justamente aquela sensação, aquele hábito ou aquela coisa que a pessoa percebe determinadas manchas na parede e acaba associando algum tipo de figura conhecida. E essa pessoa que sofre desse negócio de pareidolia, não posso dizer nem que sofre, né? Mas que tem essas reações, isso é basicamente natural, porque é uma reação química, uma objetivação do cérebro de como ela vê o mundo ao seu redor. É apenas uma forma de observação. Porém, tem pessoas que conseguem perceber isso, tem essa facilidade, e outras pessoas que não, que são meio que, vamos dizer que desligada, não, mas que não vê determinadas coisas. Isso é normal. Mas, de certo modo, você já sabe, existe uma coisa chamada pareidolia, e isso muitas pessoas podem ter essa percepção de determinadas manchas e associar aquilo a algum tipo de figura conhecida. E foi isso que eu tentei explicar para minha filha, mas não com esses termos, né, mais difícil assim, porém de forma bem simples, e ela entendeu. E dali, eu percebendo isso, que foi fácil eu ir passando o tempo. E cada vez mais eu comecei a, tipo assim, eu conseguia passar metade de um dia sem mexer no celular. Porque eu ficava focado na pintura, e enquanto eu não acabasse aquela pintura, eu não queria me distrair ou focar em outra coisa. E isso foi legal, ter essa percepção de muita melhoria na minha vida, na minha saúde, não sentir mais dores, porque, claro, evidente, como eu já expliquei, você começa a modificar os movimentos que eram continuados, eles acabam aí tendo outro direcionamento e você acaba tendo uma melhora nas suas articulações. Lógico e evidente, eu estou falando de uma certa situação terapêutica que funcionou comigo exatamente. E você pode experienciar outras coisas. Existem várias outras coisas em questões de arte, em questões de se criar coisas, de pintura, de escrever. Muitas coisas na parte terapêutica podem ajudar você de alguma maneira. Eu depois vou falar para vocês sobre, por exemplo, trabalhos com pedras, trabalhos com cores e assim por diante. Dependendo da sua necessidade, você tem que basicamente caminhar para o lado que mais te agradar, e daí você começar a criar e fazer suas coisas. Crie alguma coisa, invente alguma coisa. Tente distrair ou não fugir da internet, não fugir da tecnologia, porque a gente não vai conseguir fugir assim com tanta facilidade disso, porque isso já vai estar
é alicerçado dentro da nossa sociedade. Então não tem como mais a gente mudar o avanço da tecnologia, mas tem como a gente perceber as coisas que faz bem e as coisas que faz mal pra gente, né? Eu, por exemplo, trabalho com o celular, eu passo basicamente o dia inteiro com o celular na mão, editando, falando com pessoas, escrevendo alguma coisa ou fazendo algum tipo de coisa, sempre estou com o celular. Isso deve ser um hábito, e é um hábito da nossa sociedade atual, né? Não se afastar do celular. E eu, há um tempo atrás, eu começava a sentir algumas dores nas minhas mãos, né? Geralmente quando entrava friagem e tal, pensando eu ser uma tendinite e tal. O que é uma tendinite? É provado geralmente por excesso ou falta de movimento. Isso geralmente ocasiona uma tendinite. E eu simplesmente achava que seria em decorrência dos meus treinamentos, das coisas que eu fazia nas artes marciais, que eu faço, né? Sou instrutor, como vocês sabem aí, então, dando minhas instruções e às vezes forçosamente com meus treinamentos de Budjong e tal, sempre a gente acaba criando aquele inchaço na mão, né? Então isso pra mim era até natural. Só que a gente vai ficando velho, vai chegando perto dos 50, não velho, mais usado um pouquinho, a gente vai chegando perto dos 50, a gente começa aí a sentir determinadas dores, né? Que é o normal, mas eu comecei a sentir minhas mãos inchando demais, principalmente com o período que eu estava embarcado. Então isso aí fez com que eu começasse a perceber que eu precisava parar um pouco de estar com o celular na mão. Então eu coloco assim o celular numa certa distância e comecei ali a pintar, comprei outros quadros e comecei a pintar ali, porque eu tinha notado que enquanto eu estava pintando o quadro da minha filha, eu passei basicamente 4 a 5 horas afastado do celular. Quando eu fui perceber que o filme ou o programa que eu estava assistindo na internet, né, no YouTube, já tinha acabado, já tinha passado mais de 4 horas que eu não tinha ali ligado mais o celular. E isso chamou a minha atenção, eu falei assim, poxa cara, isso fez eu distrair tanto e não sentir falta de estar com o celular na mão novamente. Então o que é que eu fiz? Eu passei a ter esse hábito de vir e voltar novamente a fazer pintura, arte e tal. Paro no meu cantinho, né, que eu tenho um espaço específico, onde eu vou lá e começo a fazer meus quadros. Não faço nada disso para vender, nada, é apenas uma questão terapêutica mesmo. Apenas uma questão assim de passar o meu tempo distraído ou focado especificamente numa coisa que tira totalmente a necessidade de ter que estar com o celular ou digitando o celular e tal. Porque, como eu já falei para vocês, a tendinite geralmente por movimentos repetitivos, principalmente aqueles movimentos robóticos que a gente faz constantemente, e também a forma que você segura o celular. A forma que você segura o celular e coloca entre os dedos, às vezes aqui em cima, tal, essa forma começa a dar uma pressão aqui nos tendões, isso acaba criando ali uma tendinite ou até mesmo e inchaços também, né? Então, mudando a movimentação, tipo pintura, você pinta de um lado, pinta do outro, vai fazendo uma coisa ali, vai fazendo outro tipo de movimento. Geralmente é você mudar os movimentos que são mais rotineiros, quando você começa a sentir determinadas dores. Esse é o grande lance, né? Isso é o que ajuda bastante numa determinada terapia. E eu, sem perceber, estava fazendo uma terapia comigo mesmo para recuperar os meus movimentos das mãos e não sentir mais aquelas dores que eu estava sentindo um tanto. Por quê? Porque eu passei a ter o hábito de fazer essas pinturas. E vira e volta, eu comecei aí agora há pouco comecei a gravar de novo e postar para vocês aí algumas pinturas que eu faço. Como eu já falei, não sou nenhum artista, não sou nenhum Picasso da vida, mas a gente tenta fazer o que dá para fazer. Pois ou você que está sentindo algum tipo de dores das mãos e tal, e procura fazer né, pelo menos deseja mudar um pouco essa rotina, e seria bom você perceber isso. Por isso que você deve muito prestar atenção no contexto, né? O que é que você ama? O que é que você ama fazer? Qual é a sua motivação? As coisas que te motivam para você continuar a sua existência, sabe? E eu costumo muito falar, quando eu trato desse assunto, sobre o Ikigai. O Ikigai é justamente um conceito japonês que fala justamente sobre isso, sobre as pessoas se aterem àquilo que ele ama, aquilo que faz a sua existência ter algum sentido. E visando dessa maneira, fica muito mais fácil você descobrir as coisas, as artes e as coisas para as quais você quer aí se dedicar mais tempo à sua vida. Ikigai é justamente isso, e eu queria aqui justamente trazer essa percepção de mundo da parte terapêutica para mim mostrar o que aconteceu comigo, o que funcionou comigo. Pode ser o que funcionou comigo não funcione com você, mas
como eu sempre digo, não custa nada você tentar. Valeu, pessoal? Se você for novo aqui no canal, se inscreva, dê um joinha, compartilhe com mais outras pessoas que podem estar de repente sentindo algum tipo de dor nas suas articulações e precisam ter algum tipo de terapia. Você pode experienciar, existem diversas terapias, diversos campos na área da massoterapia, terapia holística e daí por diante. É um mundo cheio de novidades que pode ser, de certo modo, útil para a sua vida. Valeu? Forte abraço, fique com Deus e se cuidem. Um abraço, foi!